12 de julho de 2025. Com todo prazer e alegria e satisfação que a minha pessoa e a pessoa da Sara cumprimenta a todos aquelas pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais com as bênçãos do nosso Pai Yahweh. Nesse momento, a gente pretende gravar uma live, né? Logo pela manhã, nós pretendíamos já ter gravado, mas aí houve um corte de energia elétrica. Aí a gente teve que encerrar e agora a gente volta a fazer a gravação. Eu quero dizer a todos vocês, no Brasil e fora do Brasil, porque tem pessoas me seguindo em todos os países do mundo, que a coisa é mais séria do que se possa imaginar. Essa live, ela é um resumo de todo o trabalho que eu tenho feito até agora. É com nitidez, com clareza, que irei mostrar a narrativa bíblica enganando a população do mundo inteiro. Na verdade, Satanás, na sua astuta, ele está governando o mundo desde que o mundo é mundo. Observa que lá no passado, eles inventaram o Jardim do Éden, que na verdade é o mundo aqui, esse Jardim do Éden nunca existiu, né? Na verdade, é o mundo aqui, onde nós chamamos de mundo, né? Que é uma palavra também que não é boa, mas vamos deixar assim, tá? Então, mas lá no início, inventaram uma história de Adão e Eva, e inventaram também uma serpente falante. Isso é mentira. Serpente nunca falou com ninguém. Ali quem falou foi o Satanás, né? Ali quem falou foi ele. Ou seja, Satanás está no mundo desde que as pessoas vieram para o mundo aqui. Então, colocaram na Bíblia que no futuro ia vir o anticristo. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Primeiro, que o nome Jesus Cristo é um nome inventado. É uma lenda tipo sereia, que nunca existiu. Tá? Observa com nitidez que no país de Israel, onde nasceu o Messias, o país que eles chamam de Israel, que é uma outra mentira, porque o nome Israel é satânico total. Is é um Deus, Ra é outro Deus e El outro Deus. Colocaram 3 deuses no nome original, que é Yahweh Shurul, povo de Ul. Quem é Ul? Povo do Supremo. Ul é Supremo. Então, a malandragem, a pilantragem de Satanás está vindo de longe, enganando toda a população do mundo. Daí eles inventaram o nome Jesus Cristo sem lógica, porque a letra, a consoante J, ela só tem 500 e poucos anos de existência. E lá em Israel, no país que o povo conhece como Israel, não existe a consoante J até hoje. Lá fala o hebraico é composto de 22 consoantes e não existe a consoante J até hoje. Então, não tem como ser Jeová, Jesus, Jerusalém, João, Jeremias e etc. Esses nomes foram todos implantados pelos gregos e romanos. As missas católicas, até o ano 525, elas eram celebradas no grego, depois que foi para o latim. E a malandragem, a pilantragem da Igreja Católica é tão grande que eles rezavam a missa para o povo no Brasil em latim e de costa para o povo. Observa o desrespeito que essa Igreja Católica tem com o povo. Essa Igreja Católica está nítido nos livros de história que ela matava, queimava e enforcava os profetas do nosso Pai que nos criou, o precioso Yahweh. Daí você pega hoje a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era esse homem? Um padre. Mas qual a lógica do povo que mata, queima, enforca os profetas está trazendo a verdade? Nenhuma. Eles consumiram com a verdade. No passado, vocês observam que Hitler matou milhões de judeus. Por quê? Eles quiseram banir os judeus antigos da terra porque eles sabiam a verdade.
Existia um povo judeu, o chamado judeus essênios, o povo judeus essênios, que na verdade esse nome judeu também não é esse nome, mas vamos deixar assim para você entender, né? Porque não tem J, então não pode ser judeu o nome. Tá. É, mas deixa assim para você entender. Então, tem vídeos aí que eu já citei qual é o nome original, é só assistirem. Então, o que acontece? Existia um povo chamado os essênios, que o povo chamava, aqui hoje fala os judeus essênios. Era um povo colono que vivia no campo, né? Aquele povo simples da roça. E esse povo tinha os originais nas suas mentalidades. Então, eles queimavam o povo. Mas aí, quando eles viram que esses essênios, eles tinham os originais nas suas mentalidades, eles foram lá e baniram eles, eliminaram todos eles. Porém, existe uma coisa que vocês não sabem. Yahweh, ele é precioso, tá? Ninguém mata ninguém. Quem achar que mata alguém, está enganado. Apenas tiraram ele do corpo, que ninguém mata ninguém, tá? Mata o corpo carnal, mas o ser continua vivo. É tanto que as pessoas que vivem matando aqui no mundo estão ferradas, estão lascadas, tá? Meu pai, por exemplo, Agenor Gomes Vital, ele tirou várias pessoas dos corpos carnais. E depois, do outro lado, quando ele veio a óbito, ele pagou um preço alto. E eu tive que intervir para poder tirar meu pai da situação que ele estava. Meu pai sofreu 17 anos na pancadaria. Os caras que ele matou aqui, pegou ele lá do outro lado. A coisa é séria, tá? Aí eu vejo aí o pessoal da polícia, por exemplo, né? Tem deles aí que não são todos, é lógico, mas no meio da polícia tem gente aí que vive banindo gente da terra. Só que quando encontrar com essas pessoas do outro lado, como é que vai ficar a sua situação? Meu irmão, ninguém é dono de ninguém. Quem criou nós foi nosso pai Yahweh, e só ele tem o direito de tirar a vida, né? O ser humano não está escrito não matarás, uma vez que você está matando, você está desrespeitando o pai que lhe deu o fôlego de vida. Essa é a realidade. Então vamos lá. O que acontece? Eu irei nessa live aqui abordar uma série de assuntos, porque é uma live resumo de todo o trabalho que eu tenho feito. Mas vamos lá, com calma, com tranquilidade, entender. Miqueias, capítulo 1, versículo 7. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Observa. Mas então a Igreja Católica vai ser despedaçada, porque dentro dela está cheio de imagens de escultura. Observa. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma, do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Então, se não é para fazer, por que a Igreja Católica está cheia de imagens? Porque ela é quem levantou contra o nosso Pai, e tudo que o Pai falou para não fazer, ela fez, desobedecendo o Pai e colocando o povo na maldição de Satanás. Para fazer o livro chamado Bíblia, eles foram obrigados, Satanás foi obrigado a colocar algo verdadeiro no livro. Por isso que eles escreveram isso. Não escreveram porque não tiveram outro jeito, foram obrigados a escrever. Só que aí eles manipulam, dando ensinamentos errôneos ao povo, deixando o povo na escuridão. O que acontece? O que acontece é o seguinte, veja bem, em Atos 4, capítulo 4, versículo 12, deixa bem nítido, só há um nome pelo qual se possa salvar. Mas por que só há um nome pelo qual se possa salvar? Porque só há um nome que, através desse nome, você tem acesso à força que ele criou. A força que ele criou chama-se Yahweh. Quem que é Yahweh? É um personagem? Não. Yahweh é um sistema perfeito que cria o que ele bem entender, que ele bem quiser. Só que para você acessar esse sistema, você depende de uma senha.
E a senha que acessa esse sistema, Yahoo, Yahoo. Essa é a senha que acessa ao sistema. Então, o que acontece? Satanás, sabendo disso, o que fez? Colocou na cabeça do povo hebreu, que era para ser exemplo das nações, espelho das nações, que esse nome era muito forte e que teria que esconder esse nome para que o povo não se blasfemasse desse nome. Foi a estratégia dele. Aí o povo hebreu hoje confessa que o nome Alro é o nome da força superior que deu fôlego de vida a eles e aos demais. Porém, fala que é impronunciável, que não pode pronunciar, senão o povo vai blasfemar. Aí o pai me mostra, não, Juarez, é porque é o único que dá acesso a mim. E aí o povo, ele fez, foi a estratégia para que o povo nunca voltasse para o reino verdadeiro. Nunca tivesse mais conexão comigo. Que o povo ficasse perdido por toda a vida nas mãos dele, fazendo com o povo o que ele bem entender. E aí foi aonde Yahweh enviou a solução, o Messias. Mas vamos lá, que isso é profundo. Essa live de hoje é super profunda. Mas aí, eles manipularam toda a história do Messias. Colocaram que o Messias nasceu de uma virgem. Mentira. Só que em outros lugares mostra assim, não é este o carpinteiro? Eu não vou ler tudo aqui, porque senão a live vai muito longe. Mas eu já falei isso em vídeo, já li em vídeo, inclusive. Não é este o carpinteiro? Não chama seu pai José e sua mãe Maria? E como disse ele agora, eu disse das alturas. Ou seja, ele era filho de um homem e de uma mulher. Isso está na Bíblia. Não é este o carpinteiro? Não chama seu pai e sua mãe, seu pai José e sua mãe Maria, o qual todos nós conhecemos? Então ele era filho de um homem e de uma mulher. Em outras passagens, fala assim, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho de quem? Do homem. História que o Espírito Santo engravidou Maria é inventada. É a mesma coisa que inventaram a sereia. É coisa inventada. A sereia não existe, é lenda. Tá. História que o Messias nasceu de uma virgem engravidada pelo Espírito Santo é lenda, é coisa inventada e colocada na cabeça da população. Pode ver que a população hoje aí reverencia a sereia e faz música da sereia e tal, mas a sereia não existe. Assim é a mesma história do Jesus Cristo, do Jeová, do Emanuel, do Javé, Glória, Vitória, são tudo lendas, né? Seres satânicos aproveitaram esses ídolos para se representar através deles. É profunda a história. Então, história que o Messias, que o Espírito Santo engravidou Maria, ainda hoje as pessoas me perguntam assim, mas Juarez, por que você às vezes nos vídeos repetem as palavras? Sou obrigado a repetir, porque pessoas que nunca ouviram vão assistir o vídeo pela primeira vez. Hoje mesmo pela manhã, uma mulher me fez uma pergunta. E a Santa Ceia? Olha que eu tenho vários vídeos que eu falo da Santa Ceia. Então, ela não teve acesso a um vídeo desse, né? Agora, veja bem o cúmulo da Santa Ceia, que também é uma lenda, é inventada, né? Colocaram lá em João, capítulo 6, versículo 53. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue não tem vida em si mesmo, ou seja, não tem parte com ele. Agora vocês imaginam o absurdo, o cúmulo dos cúmulos. Lá em Levítico e outras passagens da Bíblia, fala para quando matar o animal, deixar o sangue correr na terra, porque é a vida dele. Embora Yahweh nunca mandou matar animal. Quando você mata o animal, você está matando o seu semelhante para comer o corpo. Tá? Você que está no teu corpo, poderia estar no corpo de um cavalo, de uma vaca, de um carneiro, etc. Tá?
Porém, foram apenas colocados em corpos diferentes, mas foram seres criados todos iguais. Tá? Então, carne é carne. Se pegar a perna de um homem ou de uma mulher e cortar um bife aí sem você saber, você vai comer e achar gostoso. É carne. E o homem não foi feito para comer carne. É tanto que a nossa carne dentária não foi feita para comer carne. Tá? Satanás é que colocou os homens para matar os animais e comer. Ensinou a comer feito no fogo. E os animais, ele colocou na cabeça dos animais para uns também comer os outros. É tudo coisa de Satanás. Tá? E observa que os animais convivem ali. Você ainda coloca tempero, coloca sal, coloca outros temperos na carne e tal. E o animal que come do jeito que está lá, o bicho sangrando, nem acabou de morrer direito, já está comendo. Você vê que é coisa satânica mesmo, é difícil. Aí as pessoas acham que Satanás é bonzinho, mas como que Satanás é bonzinho se ele manipula as pessoas, coloca as pessoas na contramão, engana as pessoas e ele faz a pessoa ficar numa situação tão feia que tem pessoas que vão no cemitério arrancar pessoas para comer as vísceras. Imagina que ponto Satanás consegue levar o homem. E é feio. A coisa é feia. O inimigo é sujo, é astuto. Ele só faz coisa errada. É igual esses irmãos que levantam contra a gente, tal, tal. É Satanás, porque eles mesmos em si não fariam isso. Só que eles dão brecha e Satanás implanta a maldade neles e eles ficam judiando da gente. Mas o que eu vou dizer nesse vídeo aqui hoje é impactante. Essa live hoje é impactante, é chocante as informações e é um resumo de todo o trabalho que tem feito até agora. Então vamos lá. Miqueias, capítulo 1, versículo 7. Observa que isso aqui é verdadeiro. Isso aqui vai se cumprir. Ainda vai se cumprir. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Ou seja, então a Igreja Católica vai ser destruída. Porque ela foi quem plantou as imagens de escultura no mundo. Observa a história de Aparecida do Norte. É uma lenda. História que dois pescadores, os pescadores estavam pescando no Rio Paraíba, né? Acharam um boneco, em dois pegaram o corpo, em outra parte acharam a cabeça, levaram para a Igreja Católica, colaram e colocaram lá. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Isso é o cúmulo. Eu assisti um vídeo de um padre contando essa história. Isso lá ele contou. Vou falar aqui da forma que ele contou. Ele contou que essa história foi assim, que existia os escravos e o dono dos escravos tinha uma mulata linda. Tá? O dono dos escravos, ele se agradou daquela mulata e tomou a mulata do escravo e levou para a casa dele. O escravo, apaixonado e ali revoltado com aquela situação, fez uma imagem da mulata, idêntica. E aí, quando o dono dos escravos viu aquela mulata, ele pegou a mulata e jogou no rio. Tá? E aí, ao jogar, ela quebrou o pescoço. Foi aonde as águas levaram uma parte para um lado e outra parte para outra. E aí a Igreja Católica pegou, os pescadores acharam, levaram para a Igreja Católica, ela colou o pescoço dela e colocou lá na Igreja Católica para o povo adorar Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e arregaçou o Brasil. Ou seja, colocou o Brasil embaixo de maldição. Porque por trás dessa história tem um ser satânico que bolou tudo isso para ele ser representado por intermédio desse boneco aí chamado Senhora Aparecida. É pesado, a coisa é séria. Mas vamos lá. Miqueias, capítulo 1, versículo 2. Versículo 7. Versículo 7, capítulo 1, versículo 7. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão.
A Igreja Católica Apostólica Romana é a grande prostituta do Apocalipse 17. E eu dou provas, utilizando o próprio Apocalipse 17, como ela é a grande prostituta do Apocalipse 17. Primeira prova. A grande prostituta, ela está cheia de nomes de blasfêmia. Se você ler o Apocalipse 17, lá está fora de ordem, mas se você prestar atenção no que eu estou dizendo, e você procurar lá de forma minuciosa, você vai encontrar. Tá. Ora, a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. Então, existia vários nomes que a Igreja Católica utilizava blasfemando do Pai que nos criou. Vamos lá. Atos 4:12. Só há um nome pelo qual se possa salvar. Juntou parte do povo hebreu, junto com a Igreja Católica, e deu fim no nome do nosso Pai, Yahuwah. Como também deu fim no nome do Messias, Yahushua. O Messias levava consigo o nome do Pai, Yahuwah, Supremo. Yahushua, Yahu salva. Ele representava a salvação. Tá, Yahu salva. Yahu Hanan, eles colocaram para João. Jeremias, Yarmi, Yahu. Jerusalém, Yahu Shurul. E eles trocaram tudo, colocando os deuses deles. Agora veja a montagem que Satanás fez. Satanás sabendo, preste atenção à montagem de Satanás. Yahu. Aí vem o Messias. Yahushua. Vem João. Yahu Hanan. Jeremias, Yarmi e Yahu. O que eles fizeram? Jeová, Jesus, Jerusalém, João, e assim foi. Jeremias, ele fez a montagem para o povo não descobrir a malandragem, a pilantragem. Mas aí Yahu me faz saber a malandragem, a pilantragem, enganando o povo. Tá. É profunda a coisa. Tá. Mas vamos lá. Então, a Igreja Católica, junto com os romanos e os gregos, consumiu com o nome do nosso Pai e arranjou vários nomes e implantou, tanto no Pai, como no Filho, como nos profetas e nos seguidores do Messias, na cidade e tal. Tá. Mas o Apocalipse 17 diz: a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. Olha a prova aí. Ela consumiu com os nomes originais e fez um livro chamado Bíblia, que é maligno, porque o nome Bíblia vem do grego biblion, que é um refúgio de deuses. Nos colégios eles metem dizendo que é coletânea de livros. Mentira. Para começar, isso aqui é apenas um livro. Eles dizem que aqui tem 66 livros, que é uma mentira. Tem livros aqui, eu já mostrei, que é apenas uma página, não é nem uma folha. Mentira, isso aqui tudo é apenas um livro. E como é que isso aqui é coletânea de livros, se aqui tudo é um livro? Tá. Aqui é uma coletânea de mentiras e um refúgio de demônios, de deuses. Porque a nomaiada que está aqui dentro representa os demônios. São raros os nomes verdadeiros que tem aqui dentro. A maioria é mentira. É engano de Satanás. Mas vamos lá. A grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. A Igreja Católica arranjou esses nomes aí, blasfemando no nosso Pai, que nos deu fôlego de vida, o nosso precioso Yahuwah. Segunda prova que ela é a grande prostituta do Apocalipse 17. Leia no Apocalipse 17 lá que ela tem as suas filhas. Quem são as filhas? As religiões saíram dela. Você vai lá, Assembleia de Deus adora o Deus, o Jesus dela, que é satânico. Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses. E o Deus dos deuses deles é Zeus, que é o mesmo Deus. É a maior estátua da Grécia.
Jesus é a maior estátua do Rio de Janeiro. O destaque, o cartão postal da cidade. O Rio de Janeiro, até onde eu sei, vai chegar um tempo que ele vai ser destruído. Por causa da idolatria e das mulheres e dos homens nus, mostrando as suas nudez nas praias. É feia a coisa, tá? Esse pessoal das beiras dos mares é um caos, porque eles não respeitam o seu semelhante, as mulheres mostram as suas nudez, os homens mostram as suas nudez e não tem respeito nenhum uns com os outros. Isso é coisa horrenda, coisa de Satanás. Estamos tendo um problema aqui, a energia, a luz começou a piscar. Se caso houver uma intervenção, a gente grava um vídeo, ok? Vamos lá. Então, a grande prostituta tem as suas filhas. Observa que a Assembleia de Deus adora os mesmos deuses da Igreja Católica. Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Yahvé, Javé, Aparecida, Senhor, que é Baal, Glória, Vitória, que é uma deusa, Eterno, que é o Deus Éter, Graça, que são 3 deusas gregas, e por aí vai. Aí você vai na macumbaria, mesma coisa. Os mesmos deuses da Igreja Católica, é da Assembleia, da Cristã do Brasil, é do Adventista, é do macumbeiro, é do feiticeiro, é do centro espírita, é do candomblé, da novela da televisão, é do filme pornô, é das mulheres que estão no puteiro, os homens que estão no puteiro. Ou seja, é uma fuleiragem satânica. As filhas dela adoram os mesmos deuses dela. Ela é a árvore mãe e as demais entidades religiosas são os seus ramos, as suas filhas. Tá. Primeiro, a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. Segundo, ela tinha suas filhas. Está aí. O mesmo Deus Jesus de uma é das demais. Então, farinha do mesmo saco. Tá bom, segunda prova, né? Vamos para mais uma prova? A grande prostituta está adornada de ouro e pedras preciosas. Observa que o Vaticano é ouro puro e a Igreja Católica, de forma financeira, mais rica do mundo. É a que mais arrecada dinheiro do povo. Mas não diz que a salvação é gratuita? De graça receber, de graça dar, escrever na Bíblia? Ah, o discípulo, quando andaram no mundo, nem alforje levavam pelo caminho? O Vaticano é ouro puro e não cansa de pedir dinheiro? Já houve tanto escândalo dentro do Vaticano lá, de roubos de milhões. O povo não acorda. Aí faz campanha de devoto, campanha não sei de quê, não sei de quê. E observa que as suas filhas é a mesma coisa. É uma pedição de dinheiro, como se o pai precisasse de dinheiro seu. Não está escrito que de graça receber e de graça dai? Não colocaram lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos? O que eu sei, na verdade, que Alvo implantou aqui 142 mil pessoas para eles me ajudar a fazer a obra. Mas a gente não vai sair pedindo dinheiro nas redes sociais para a população. Esses 142 mil, de forma automática, e Alvo vai utilizar eles para ajudar. Porém, isso é provisório, porque essa obra vai alavancar. O que eu vou dizer nessa live aqui, vocês jamais imaginaram. A coisa é séria. A segunda prova. Então, mas observa que os pastores, nas demais entidades religiosas, o saco deles é sem fundo, nunca enche. É uma pedição do dinheiro do Satanás. Eles pegam dinheiro até de cadeirante. O Deus deles é pobre. Até de cadeirante eles pedem dinheiro. Eu faço ao contrário. Essa semana mesmo eu mandei um áudio para uma irmã, ela contando a situação dela e tal. Falei, minha irmã, me envia o número do teu Pix para me lhe passar um dinheirinho para você comprar uma roupa para você. Gente, acorda. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. Isso aqui não é enganação de Satanás. Vamos lá. Então, a grande prostituta está adornada de ouro e pedras preciosas. O Vaticano é ouro puro. Está aí.
A prova que ela é a grande prostituta. Mais uma prova. A grande prostituta está assentada sobre muitas águas. Assentar quer dizer dominar. Pode ver que ela domina o mundo inteiro. Todos os reis do mundo reverenciam a Igreja Católica. Reverencia o Papa. Assentar quer dizer dominar. E lá na frente dizia, as águas que viste são povos, línguas e nações. Ela está assentada sobre as águas, sobre as nações, dominando, extorquindo e levando o povo para o inferno. Pior do que esse aqui, porque o povo está enganado na idolatria por intermédio da Igreja Católica, que é a mãe da idolatria. Ela parou de matar as pessoas de forma física e está matando as pessoas agora para não voltar para o reino de Yahweh, deixando as pessoas cegas, iludidas, enganadas e levando para o grande abismo que é feio. Tá. Mais uma prova. A grande prostituta está assentada sobre 7 montes, 7 colinas. Lá no Vaticano estão os 7 montes. Quirinal, Viminal, Caélio, Palatino, Avetino, Capitolino, Esquilino e Capitolino. Aí quando você... Aí agora vai o segredo. A grande prostituta tinha um cálice de ouro na mão. Ela pegou o cálice de ouro, encheu das imundícias da terra e deu às nações a beber. Que cálice de ouro é esse? As escrituras, os pergaminhos originais, estavam na mão dela. Ela queimou a maioria, o pouco que deixaram como isca para pegar o povo, porque o pescador, se ele não tiver isca no anzol, ele não pega peixe. Então, eles usaram o pouco que deixaram como isca para enganar o povo. Fizeram esse livro chamado Bíblia, encheu das imundícias da terra, encheu de ensinamentos errados, enganando o povo, e deu às nações a beber o engano dela. Aí você me pergunta, mas por que, se essa Bíblia está tão feia assim, por que você utiliza ela para falar para o povo? Está escrito no Apocalipse, capítulo 18, versículo 6. Do mesmo cálice de ouro que ela utilizou, encheu da imundícia da terra, é para usar ele e dar ela em dobro. Eu venho utilizando a mesma Bíblia que ela fez, provando que ela é mentirosa e desenganando as pessoas sinceras. Quando entra no capítulo 18, lá na frente, diz, sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus flagelos e das pragas que hão de vir sobre ela. Ai dos idólatras que não acordarem enquanto é tempo. A porta ainda está aberta para você. Se você enxergar a verdade, sair da idolatria e abraçar Yahweh, ele vai lhe ajudar e vai lhe levar para um lugar de gozo e tranquilidade. Caso contrário, você vai para um outro sistema sofrer. E a coisa não é simples, irei explicar nessa live. Observa, Miqueias capítulo 1, versículo 7. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Então, vai ser um caos dentro da Igreja Católica, né? Que lá está cheia, né? Qual é o maior problema do mundo? Observa que todas as cidades do mundo têm monumentos, imagens de escultura representando a cidade, representando os estados. Ou seja, quem está representando as cidades e os estados do mundo, os países, não são seres de Yahweh, são seres satânicos. A população escolheu os seres satânicos para serem os seus representantes e é eles que estão fazendo guerra. E Yahweh não faz guerra. Não. Yahweh não faz guerra. Yahweh está fora dessas guerras. Quem está guerreando é os seres satânicos que se levantou contra Satanás, tá? Que ao sair lá de cima, aqui embaixo eles ficaram numa saia justa, numa situação difícil,
e começou a levantar contra Satanás e guerrear entre eles mesmos, querendo poder. Porque tem uma entidade satânica que governa digamos assim, um país. Aí uma outra entidade satânica levanta a conta querendo tomar aquele país para ela governar. É isso que está acontecendo no mundo, gente. E aí ele utiliza esses seres satânicos que são invisíveis, eles utilizam pessoas para fazerem as guerras. E essas pessoas enganadas que estão fazendo essas guerras pagarão no futuro um grande preço, porque aceitou ser utilizado pelos seres satânicos para matar o seu próximo, o seu semelhante. É pesada a situação, é grave a situação. Agora, no reino de Iau não faz guerra, Iau não está nessas guerras. Não. Quem está guerreando é seres, entidade satânica com entidade satânica. Eles é que estão guerreando. Mas vamos lá. Capítulo 2 de Miqueias. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Você que vive matando, fazendo guerra, observa. Observa. Capítulo 2 de Miqueias. Isso aqui é verdadeiro. Ai, essa palavra ai dói. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Eu digo para você que está enxergando, que está ouvindo essa mensagem, eu vou deixar para você Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói, aqui colocar grandemente. Observa, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, e que destrói de forma ridícula. Aí as pessoas... Teve um cidadão num vídeo que eu gravei que comentou lá que Yahushua, o Messias, disse assim: o meu reino não é desse mundo. E aí ele citou que ninguém tem nada aqui, que não sei o quê, que nós não podemos apegar nada aqui. Oh, meu irmão, com todo o respeito a você, você está enganado por Satanás. Você está enganado por Satanás e feio. Vou provar nessa live. Tá? Observa. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aqui aonde? Aqui no sistema satânico. O seu descanso não está no sistema implantado aqui. Mas o Messias reinará com o seu povo aqui nesse mundo. Observe que escreveram na Bíblia que quando ele saiu do mundo, ele falou: eu vou para meu Pai, mas eu voltarei. Eu não vos deixarei órfãos. E aonde eu estiver, estejais vós também. Você está achando, meu irmão, que lá nas alturas é diferente desse mundo aqui? Não é não. Lá é mundo igual aqui, lá tem árvores, tem as coisas igual tem aqui. O que lá não tem, idolatria, corrupção, coisa errada. Pois é o mundo, isso aqui é um mundo lindo que Yahweh criou. É tanto que eles chamaram no princípio lá de Jardim do Éden. É lindo isso aqui. O que está errado é o sistema implantado por Satanás no mundo. Então, o que vai acontecer no mundo agora? Eles colocaram lá em 1 Tessalonicenses que o Messias ia vir nas nuvens, se inventaram. Se inventaram. O Messias não tinha como descer da forma que ele estava lá, que não ficaria ninguém vivo. O Messias teria que vir, nascer de um homem e de uma mulher, passar todo o processo aqui, receber do Pai aos poucos os verdadeiros ensinamentos e mostrar a salvação. Mas agora vamos lá, que vocês vão entender. O que vai acontecer agora? Vamos lá.
As pessoas fazem o que fazem aí e agora vão ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Tem um povo agora que esse povo não vai morrer. Prova disso? O avião decolou com 242 pessoas. Isso foi recente, passou nos jornais aí, vocês viram. Tá. Uma pessoa saiu andando no meio dos escombros, sem quebrar braço, sem quebrar perna, sem quebrar nada, apenas levou ralapões. Isso é por acaso? Hã? O avião explodiu, acabou tudo. E um ficou? Mas por que ele ficou? Lá atrás eu vi uma reportagem, não me lembro a idade certinha, de uma menina, não lembro se era 10, 12 anos, que o avião caiu, o avião estava cheio de pessoas, ele caiu no mar. Os demais morreram todos. E uma menina ficou em cima da asa do avião a noite toda. O helicóptero passou por cima, viu e a resgatou sem nenhum arranhão. Levaram para o hospital, não tinha problema nenhum. Será que é por acaso? Será que eu sei o porquê? Olha, Yahweh enviou para cá 142 mil pessoas. Eles colocaram na Bíblia 144. Eu já expliquei em outros vídeos sobre isso, não vou dar detalhes aqui. Yahweh enviou 142 mil pessoas. Essas 142 mil, tem deles aí que hoje está contra a obra de Yahweh. Satanás conseguiu manipular, porque ele manipula. Aí, por isso ter acontecido, elas vão morrer e depois nascerão em nosso meio. Eu vou explicar aqui no decorrer desse vídeo. Tá. Vai ficar um grupo conosco. Tá? Tem um grupo de pessoas hoje, que nada mata eles. Só que eles não sabem disso. São os escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. O chamado está sendo para todos. Porém, qualquer um que ouvir esse chamado e obedecer, e entrar nas regras, entra junto com nós. E Yahweh não dispensa ninguém que via ele. Qualquer pessoa, de qualquer língua, nação, vinha Yahweh, ele aceita e ajuda e entra com nós no 7º milênio. Não quer dizer que é só os 142 mil. Muitos chamados e poucos escolhidos. Então vai ter um grupo de pessoas agora. Aí colocaram que o Messias vai vir nas nuvens e tal. Primeiro, eles inventaram Jesus Cristo. Sem lógica, porque a letra J só tem 500 e poucos anos de existência. A letra J, a consoante J, ela foi existir mais de 1.400 anos depois que o Messias tinha morrido. E lá no país que o povo chama de Israel, não tem a letra J até hoje. O hebraico é composto de 22 consoantes, não existe J no hebraico. Então, Jesus Cristo é tipo a sereia, inventado, é lenda. Só que aí eles inventaram o Jesus Cristo e inventaram o anti-Jesus Cristo, o anticristo, que também é inventado. Satanás governa o mundo desde o tempo, vou falar na linguagem de vocês, de Adão e Eva, que ele falou lá com a mulher, lá enganou a mulher e o homem. O Messias, em outra passagem na Bíblia, no passado, dizia, o mundo jaz no maligno. Ué, então, quem é que vai vir, então? O anticristo inventaram. Isso aí inventaram para enganar o povo, enrolar o povo. Quem vai vir no mundo? O que não vai vir já está aqui. Alguém com o verdadeiro evangelho, que não tem nada a ver com o que os pastores e padres pregam, mostrando a verdade, mostrando o nome. Colocaram lá que quando a figueira brotar, eu vou ler, inclusive, essa passagem, sabendo que está próximo o verão. E aí eles dizem que a figueira é Israel. Como a figueira é Israel, se o nome Israel é satânico? A figueira é a verdade que eles esconderam. E ela brotou. A figueira é o nome Alro. Ele é a figueira verdadeira. Tá? Ela brotou. Tinha cortado ela, lançado fora da terra dos viventes. Ela brotou. Está lá em Jeremias 11, 19. Eu era como manso cordeiro levado à matança. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo,
destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança ou memória do seu nome. Mataram o Messias, consumiram os frutos, verdadeiro ensinamento, e baniram o nome dele da face da terra, e não deixaram nem lembrança do seu nome. Satanás vem escondendo o nome de longe, está escrito em Jeremias 23 e 27. Capítulo 23, versículo 27. Os quais cuidam que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um dá ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. É profundo. Aí você vai lá para Jeremias, para Isaías, está escrito, mas o meu povo saberá o meu nome. Saberá está no futuro, não está no presente. Chegou o momento de saber. O povo agora está sabendo. O nome é Yahuwah. E o nome do Messias, Yahushua. Cortaram e lançaram fora do conhecimento dos homens para que as pessoas nunca tivessem acesso à verdade. Vamos lá. Então, implantaram a mentira no mundo. Então, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é assim. Veja bem, essa geração é a última. Mas antes de eu comentar, eu vou para Mateus, capítulo 24. Esse Mateus 24 é uma farofa, é uma salada, misturada mentiras com verdade, coisa que já cumpriu, coisa que vai cumprir. E eu vou aqui ler Mateus 24. Vamos lá. O sermão profético, o princípio das dores, é o título da leitura. Que princípio de dores é esse? Vou explicar. O sermão profético, o princípio das dores. Vou ler da forma que está aqui. O nome Jesus já sabemos que é maligno, é Yahushua, mas eu vou ler da forma que está. E quando... Eu vou falar Yahushua, que eu não gosto desse nome de Jesus, não. Esse nome é satânico total. E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Yahushua, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, aquele templo ia chegar um templo que ia ser derribado, e os demais templos também, que iam ser construídos no futuro, iam tudo ser derribados. Todos os templos que estão no mundo vão ser derribados. Nós vamos derribar eles. Como? Veja bem. O povo que está no mundo hoje, essa é a última geração. Eles vão indo a óbito. Os senadores, deputados, governadores, ministros, não sei quem, que não crê na verdade agora, que está com a idolatria da Igreja Católica, vão todos a óbito. E vai ficar um povinho aí, que você acha que é um povinho, que não vão morrer. E aí tem pessoas achando que vai vir estrondo no mundo. Satanás colocou que as estrelas cairão do céu e que vai ter tudo abalado e que não sei o quê, e tererê, e vai ser estrondo e não sei o quê. Nada disso. Mentira, inventada. Satanás confundindo. O Yahweh trabalha de forma suave, de forma tranquila, de forma calma e serena. De forma automática. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A coisa não é simples, não. A parábola do trigo e o joio. Mateus capítulo 13, versículo 24. Mas o que tem a parábola do trigo e o joio com Mateus 24? Será que o Juarez sabe? Vamos lá. A parábola do trigo e o joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou,
apareceu também o joio. E os servos do teu pai de família, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeamos tu no teu campo boa semente? Por que tens então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa, até a colheita. Observa. O joio e o trigo crescem juntos até a colheita. E por ocasião da ceifa, por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Observa que vai morrer primeiro o povo que não tem a verdade. Vai para onde? Queimar. Queimar onde? No fogo. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora eu vou para Mateus 24. O que vai acontecer? Vamos aguardar o andar da carruagem? E é tão precioso que ele chama aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aqui se coloca de coração, de entendimento. E encontrareis descanso para a vossa vida. Aqui se coloca alma. Alma inventaram. Vinde a mim. E ela está chamando. O que acontece? O que acontece é que nós estamos na reta final. Essa é a última geração e não vai ter nada de estrondo, nada do homem sair aí curando leproso, levantando aleijado. Ai, isso inventaram. Isso inventaram. Não que a gente não pode fazer isso. Pode, mas o caminho não é por aí. O negócio não é interessar em corpo carnal, é interessar em você, que não é o corpo carnal, se limpar. Porque no momento que você limpa você, que não é o corpo carnal, que é isso que vê, que sabe e raciocina, de forma automática as outras bênçãos vêm acontecendo na tua vida. Então vamos lá para Mateus 24. E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Yahushua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aquele templo ia chegar um tempo que ia ser destruído. Assim como os demais templos que estão no mundo vão ser todos destruídos. Toda a idolatria do mundo vai ser despedaçada. No reino de Ial não vai haver monumento em cidade nenhuma, em órgão nenhum. Nós só reverenciaremos o nosso Pai Alvo, quem nos deu o fôlego de vida. Só a Ele nós damos o nosso louvor, só a Ele nós prestamos reverência como ser supremo, como que você chama de Deus. É um só rebanho e um só pastor, não está escrito na Bíblia? Então esse monte de rebanho aí é coisa de Satanás, inventou. Se é só rebanho e um só pastor, então vai existir só o nosso alvo e o povo. Ah? Não vai ter um adorando Maomé, outro Buda. Não vai ter isso. Não. É um só rebanho e um só pastor, não escreveram? Ah? Então é um só rebanho e um só pastor. Eu estou usando a palavra pastor aqui, sabendo que está errado, mas fazendo uma vista aqui para você entender. Se é só um rebanho e um só pastor, então não são esse tanto de rebanho que estão aí. Vê que tem algo errado. Mas aqui, observa bem que aqui está dizendo que Yahushua saindo do templo, que quando mostraram para ele a construção do templo, ele falou: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Mas não só desse tempo, os demais tempos todos que Yahushua já sabia que eles iam inventar. Yahushua já sabia. Vou continuar. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui tem duas perguntas. Perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O mundo é infinito. O mundo não tem fim. Na verdade, que sinal haverá da tua vinda e do fim do reinado de Satanás, porque naquele tempo Satanás já estava reinando e continua reinando até hoje. A pergunta que foi feita foi essa, é que eles inverteram. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do reinado de Satanás? Aí colocaram reinado, fim do mundo. O mundo é infinito, gente. O mundo não tem fim, não. Vamos lá. E Yahushua respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha só. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, na verdade dizendo eu sou o Messias. E enganarão a muitos. Ou seja, apareceria muitos dizendo que era defensor do Jesus Cristo e que enganaria a muitos. Daí, velho. Está uma imensidão de pastores e padres aí, multidões, dizendo que o Jesus Cristo é verdadeiro e enganando o povo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, mas ainda não é o fim do reino de Satanás. Aqui eles colocaram fim do mundo. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Observe o que está acontecendo. Vai lá na África para você ver a situação dos meninos e das meninas lá, morrendo de fome. Observa. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas por que todas essas coisas são o princípio das dores? Porque as dores vão começar, veja bem, essas coisas que foi dito aqui, já está acontecendo. Guerras, rumores de guerra e etc, etc. Mas tudo isso é o princípio das dores. Por que o princípio das dores? O princípio das dores porque as dores começam no momento que você vai a óbito. Nós agora estamos anunciando o verdadeiro, vou falar a palavra que vocês utilizam, o verdadeiro evangelho que eles esconderam. E aí o mundo está acontecendo tudo que está acontecendo aí, que foi predito que aconteceria. Mas isso é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Quando que é o fim do reinado de Satanás? Depois que morrer todas as pessoas do mundo que não estão com Yahuwah. Aí é proibido Satanás de entrar aqui e essas pessoas começam as dores na vida delas no outro sistema fora dos corpos carnais. Vão ser purificadas no fogo. Cada um de acordo que praticou errado no mundo. Porque Yahuwah é justo, mesmo vocês na mão de Satanás, ele não vai permitir Satanás judiar além do que você praticou de errado. Satanás tem limites. Vocês vão para o reino satânico, fora dos corpos carnais, para as mãos dos seres satânicos, porque vocês aderiram a eles, e vai ser permitido eles judiarem de você na medida do que você praticou errado no mundo. Ou seja, quem menos males praticou, menos vai sofrer do outro lado. E depois retornarão aqui no meio dos que vão ficar aqui, que é a minha pessoa, a Sara e os demais que se juntar a nós. Nós vamos, e aí acaba-se todas as tribulações. Nós vamos destruir no mundo tudo que é monumento, tudo que é bagunça, mas primeiro nós vamos deixar o povo embora. O que eu li na parábola do trigo e o joio? O inimigo semeou o trigo. Quer que vamos arrancar? Não. Deixa crescer junto, senão ao arrancar do trigo, do joio, pode estragar o trigo. O que é isso? Digamos que hoje eu pego o poder, as pessoas começam a cair na minha frente.
Eu chego na casa de um cidadão que diz que aceitou Yahweh, a mulher dele, bufo no chão, morre. A filha dele, bufo no chão, morre. Aí ele fala, não vou seguir esse homem não, porque esse homem está doido. Ao tirar o joio, mata o trigo. Então, o que ele tem que fazer? Deixar as pessoas morrerem no automático por conta própria. E aí vai ficar só os que são para ficar agora. Profundo, hein? Vamos lá? Mas primeiro o joio vai para o trigo, vai ser ajuntado o joio para jogar no fogo. E o trigo se ajuda no celeiro. Então, o povo que não aceitar Yahweh agora, que está aí dizendo, nós é doido, não sei o que, tá tranquilo. É um direito seu. Toca seu barco. Você vai morrer, você não, já, não vai demorar. Uma geração são 100 anos. Quem passou de 100 anos está fazendo hora extra. Tá? Então, você vai para o caixão e eu não vou, a Sara não vai, quem tiver com nós, na verdade, não vai. E aí, depois vai ficar, quando ficar só nós metemos o cacete nessas imagens, quebra tudo, que aí não tem ninguém para revidar contra nós. Põe fogo, derruba esses templos religiosos, tudo. Aonde está uma estátua, não vai colocar uma placa lá, Yahweh, o nosso superior. Todo lugar que está um demônio lá, uma estátua que inventaram aí, nós vamos arrancar, espedaçar, colocar Yahweh, o nosso supremo. Nós não vamos guerrear contra vocês, não, vamos deixar vocês sair da terra para depois não quebrar essas imagens tudo aí. Mas vai ficar imagem na terra não, tá? Vai pro pau essas misérias. Tá. Então, primeiro o joio vai ser tirado para ir pro forno. Vocês vão sair da terra, vão para outro sistema, se lascar para lá. Pagar o que vocês fizerem de errado. E nós vamos permanecer aqui. De acordo com vocês for pagando lá, vai nascendo em nosso meio. Vocês vão para a fila. Quem praticou menos erros, nascerão primeiro. E nós vamos recebendo vocês aqui como se vocês fossem filho e filhas. Aí as mulheres não vão sentir dor para ter filhos, para receber esse povo. Que daí nós vamos estar num gozo, numa tranquilidade. Vai ser mudada a alimentação do mundo. Tá? E aí, reino precioso de Yahweh, livre de Satanás perturbando nós. Satanás vai estar perturbando vocês que aceitaram ele e ficaram aí bagunçando e fazendo baderna. Vamos lá. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Observe, já botaram fogo na minha casa. E matar-vos-ão, me encheram de processo. Eu passei a vida inteira sem nenhum processo na minha vida. Foi minha mulher morrer, me encheram de processo. Legal, hein? Quer dizer, eu só virei bandido depois que a minha mulher morreu. Não tem algo errado, não? É feia coisa. Eu passei por 2 audiências no fórum de Buritis essa semana, né? E eu vendo que coisa esquisita. O pessoal não tem nenhum vínculo com a verdade. É triste, é triste. São cegos totais. Dá pena, dá dó. E o pior, que eles estão judiando de mim, no futuro vai precisar de mim. Eu quero ver o que eles vão fazer. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todos as gentes por causa do meu nome. Mas qual o nome que é odiado? Que eu dei a Jesus, ninguém odeia. O macumbeiro aceita, o feiticeiro, o centro espírito, o candomblé, a novela da televisão, o filme pornô, as mulheres do puteiro, a Assembleia Cristã do Brasil, o adventista. Ué, qual o nome que é odiado? O verdadeiro. O verdadeiro o povo odeia. Mas vamos lá. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está aí. Multidões de padres e pastores. Se é um só rebanho, um só pastor, por que tantos padres diz que é pastor? E quantos pastores de tantas entidades religiosas? Foi predito que isso ia acontecer no mundo. Está aí. São multidões de igrejas hoje. É maometismo, é budismo, é judaísmo, islamismo, maometismo, Sheshnuê,
cidadão, essa semana, falou para mim que ele era testemunha de Jeová. Eu falei com ele, meu irmão, mas aonde você conseguiu encontrar arranjar esse Jeová? Se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país de Israel fala o hebraico não tem J até hoje. O J foi existir mais de 1400 anos depois que o Messias tinha morrido. Meu irmão, acorda, meu irmão. Ele não falou nada. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Até o povo que aceitou Yahweh, tá? Por eles ver tanta bagunça, muitos deles vão esfriar, e aí vai morrer e vai para outro sistema. Ou seja, se ajunta aos malditos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quando aquele evangelho que ele estava pregando, esse evangelho do reino, que é o que ele pregava. Olha só isso aqui, o segredo desse versículo. Versículo 14 do versículo 24, do capítulo 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Aí o que Satanás fez? Aquele evangelho que o Messias estava anunciando, ele consumiu. E plantou dele, ensinou o povo a divulgar, pregar para todo mundo dele, que é para o povo não encontrar com a verdade. Mas aí o Senhor diz, quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. O fim do quê? Do reino de Satanás. Eles esconderam o evangelho, ele brotou agora e está sendo pregado. Por isso que eu tenho que sair distribuindo cartão de cidade em cidade, que é para chegar rápido no povo. Porque quando ele for anunciado em todo o mundo, fim do reino de Satanás. Vocês acham que eu estou andando de cidade em cidade aí, entregando cartãozinho para o povo entrar? Será que é por acaso? Porque eu estou sabendo que quando esse evangelho chegar em todas as pessoas, é fim do reino de Satanás. Então, quanto mais nós divulgarmos rápido, melhor. Que aceite, que deixe de aceitar, que acredite, que deixe de acreditar. Nós vamos rejuvenescer. Se um homem hoje tiver 80 anos de idade e ele crê em algo de verdade e ele adequar a alimentação, vai ter um retrocesso na vida dele. Ele se torna novo. Hoje, eu tenho habilidade. Eu não tinha habilidade na minha vida, lá para trás. Não. Hoje, o meu corpo é ágil. Eu tenho rapidez, velocidade. A Sara, né, Sara? Mesma coisa. Aquela canseira, aquele corpo pesado, aquilo acabou. Então, Yahweh é precioso. Vamos lá. Então, eles consumiram com o evangelho verdadeiro que estava sendo anunciado, que diz que quando ele fosse anunciado em todo mundo seria o fim do reino de Satanás. Eles consumiram e colocaram o povo para divulgar o outro que Satanás inventou. E agora Yahweh me faz trazer de volta o verdadeiro, lá do passado, para anunciar para o povo. E quando ele agora for anunciado a todos, é o fim do reino de Satanás. Essa geração é a última. Porque nós vamos avante. Vamos lá! O sermão continua. A grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação, versículo 15, quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, santo vem de Satanás, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Essa passagem aqui já cumpriu. Parte já cumpriu e parte vai cumprir. Isso aqui cumpriu. No ano 70, depois da morte do Messias, o general Flávio Vespasiano cercou Jerusalém de trincheira e destruiu aquele templo que eles tinham mostrado para Yahushua. E eles matavam os meninos e as meninas no ventre da mãe. Eles matavam a mãe grávida. Tá.
Aí, quando colocaram aqui, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, é porque na lei do povo judeu, o caminho de um sábado era 1.200 metros. O homem não podia andar mais que isso no sábado. Tá? E orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque no sábado ele não podia fugir, no caso, se viesse um caos. E no inverno, porque no inverno era tudo gelo, era difícil de sair na geada. Então, isso aqui já cumpriu. Tá. Vamos lá, versículo 22. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, então, eu vou resumir aqui, senão esse live fica muito longe. Eu vou... O sermão continua a vinda do Filho do Homem. Então, é Filho do Homem. Então, teria que ser filho do Espírito Santo. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol, isso aqui inventaram, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mentira! Isso aqui inventaram. Isso aqui é o seguinte, vai acontecer o que eu disse. O povo vai morrer agora as pessoas, né? Elas vão morrer, e vai ficar nós. Agora, depois que fica nós, vai haver algo aí para purificar a terra, porque a terra está impura. Mas isso deixa para depois. Aí escrever aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ué, mas então tinha que ser do Filho do Espírito Santo. Ué. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu. Isso é inventaram. Com poder e grande glória. Glória é uma deusa satânica. Tá? Nada disso vai acontecer. O que vai acontecer é o que eu estou dizendo. As pessoas que crerem na verdade agora vão rejuvenescer. Muitas delas sofrem e tal, porque tem que passar uma purificação, porém elas não morrem. Tá? E as demais vão indo a óbito. Aí no final fica só nós, essa geração é a última, e aí nós vamos reinar com Yahweh. Eu garanto para vocês que daqui 1000 anos eu vou estar nesse corpo que estou hoje. Tá? A Sara também. E os que acompanharem nós entrarão no mesmo barco, e no mesmo barco nós vamos reinar, fazendo a obra do nosso Pai Yahweh. Isso aqui, ó, e ele enviará os seus anjos com ranjor, clamor de trombeta, e quais ajuntarão os seus... Isso aqui é tudo inventado. Os seus escolhidos, desde os 4, isso inventaram. Ajuntando os escolhidos, já estou ajuntando agora. Anunciando a verdade, e eles estão se ajuntando a mim. Olha só o que eles colocaram. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha só! Mentira! Eu estou aqui ajuntando nas redes sociais, anunciando as boas novas que eles esconderam, e o povo está se ajuntando a mim. Hoje tem pessoas me seguindo em todos os países do mundo. Vários já abriram os olhos e já viram que foram enganados pelos seus pais no passado e que agora a verdade brotou e que eles estão com a verdade. E tem muitos aí dizendo que está num gozo, numa tranquilidade que não sabia nem se existia. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? Essa que acontecerá isso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Gente, Satanás é sujo. Ele enrolou, dizendo que vai ver no céu não sei o quê, IP, ITT, tererê, PPP, trombeta, e anjo, e tudo inventado. O que vai haver é isso. Estou anunciando, chamando o povo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Abraça Yahweh e entra na perfeição dele. Ele vai lhe ajudar. Ele quer ser a tua bússola,
o teu guia, o teu guardião, o teu professor, o teu condutor. Ele quer lhe ajudar, ele quer lhe fortalecer. Aí aqueles que vêm a ele não vão a óbito mais. Vão permanecer aqui por um longo tempo, mais de 1000 anos. Os demais vão a óbito, que é o primeiro, os demais vão a óbito, que é o joio. Vai para a fornalha. Passar o que eu não desejo para ninguém. Para depois ir nascendo em nosso meio, como está no vídeo, um pai. Quem sabe nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai. Repete, cortou. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Está aí. No tempo de Noé, há uma mentira grande aí, que ele fez uma arca e juntou não sei quantos animais, e os animais de tarará, inventaram. Porém, houve algo naquele tempo, houve uma anunciação da mensagem verdadeira, e poucas pessoas deram crédito. Essa é a verdade. Uma arca do jeito que está na Bíblia, inventaram. Porém, houve algo lá, e foi pouca gente, também não foi só Noé e sua família, 8 pessoas, não, isso inventaram também. Teve mais gente. Sabemos que foram um número pequeno de pessoas que creram na verdade naquele tempo. E a mesma coisa está sendo agora. Nós estamos anunciando e a gente já está sabendo que são poucas pessoas, né? Os inimigos da nossa casa são os próprios familiares, né? E sabemos que nós não podemos importar com isso. A salvação individual, cada um vai dar conta de si perante Yahweh. Então, não adianta essa história de invenção, que o Messias vai vir nas nuvens, que o sol vai abalar, e que a lua vai juntar anjos não sei aonde. É tudo inventado. Inclusive, não há necessidade da minha pessoa fazer mais gravações. Não. Gente, eu tenho mais de 700 vídeos gravados. Eu quero pedir para os irmãos que estão assistindo essa live, dê esse joinha aí, esse tal de like aí, para que o YouTube reconheça os vídeos e possa divulgar a outras pessoas. Se inscreva e dê o like, que é para o YouTube reconhecer os vídeos, porque meu canal não é monetizado, eu não pego o dinheiro das redes sociais. Então, a minha finalidade aqui não é pegar dinheiro do YouTube. Se você me perguntar, por que você não pega dinheiro do YouTube nem do Facebook? Porque, para mim pegar dinheiro, eu tenho que fazer propaganda das empresas. E as propagandas são enganosas. Eu não posso me envolver com o que é enganoso. Então, aí o que o Yahweh me mostrou que os irmãos que são enviados para nos ajudar, vai me ajudar a fazer as viagens. Mas eu também não posso estar nas redes sociais pedindo dinheiro para eles. Eles têm que fazer isso de livre e espontânea vontade. Tá? Então, é assim que essa obra é diferente. Eu estou aqui também na sala, no Telegram. Eu quero cumprimentar todo o pessoal do Telegram, dizer para vocês que é um grande prazer, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Tem uma porção de pessoas aqui no Telegram, né? Eu gostaria de
dar oportunidade para alguns irmãos. Aqui tem uma irmã aqui que é de Caraguatatuba. O nome dela é Elisângela. Eu conheço Caraguatatuba, tem uma porção de irmãos carnais meu, de pai e mãe, lá em São Sebastião. Já, inclusive, há um tempo atrás, eu fui dirigente de um trabalho das religiões aí na cidade de Caraguatatuba, tá? Eu conheço bem Caraguatatuba. Vamos lá, abra o microfone dela aqui. Irmã Elisângela. Alô, irmã Elisângela? Irmã Elisângela, de Caraguatatuba. Você clica no microfonezinho do seu celular para você poder falar comigo, minha irmã. Alô, irmã Elisângela? Oi, irmão Juarez. Como vão as coisas por aí, minha querida? Oi, irmão Juarez. Estamos aqui, né, na luta. Mas estamos indo, né? Estamos indo avante aí com o nosso paial. Tem E os qua- irmãos, como estão aí, irmã Sara? Minha irmã, tanto a minha pessoa, como a pessoa da Sara, como os demais que estão comigo aqui, nós estamos, assim, satisfeitos, né? Alegres, né? Nós recebemos uma força, uma ajuda das alturas para tocar esse barco. Eu quero aproveitar aqui e dizer para você e para os demais que estão a me ouvir no YouTube, assim, eu anunciei lá nos vídeos anteriores sobre alimentação. Aí teve várias pessoas que lutou para saírem dos alimentos e não conseguiram da forma que eu ensinei. Porém, isso foi dando uma prova para vocês que todos vocês são incapazes. Por que isso? Porque vai chegar um momento na nossa vida aqui que vai vir das alturas uma força, uma capacidade das pessoas saírem facinho dos alimentos feitos no fogo, tá? Então, quando isso acontecer, você que conseguir sair primeiro, que vai ter uns que saem primeiro, outros depois, aqueles que conseguir sair primeiro, não se exaltar e dizer assim, ai, que eu sou bom, que eu sou bom, olha, eu estou acima dele ou dela. Não, aí você vai reconhecer, não, eu sou incapaz, eu louvo meu Iau, que eu consegui. Tem vários irmãos aí querendo sair, mas não conseguiu ainda. Vamos ter paciência com esses irmãos e tal. Tá bom, minha irmã? Então, eu estou tranquilo, calmo, sereno, a Sara também, os demais que estão conosco. E a irmã, tem quanto tempo que a irmã está nesse barco? Olha, irmão Juarez, a primeira vez que eu assisti o vídeo do irmão foi em 2018. Olha, que bacana. Daí, eu despertei logo assim, porque nessa época eu estava passando por umas situações difíceis, né, irmão? Então, eu tinha entrado para uma religião, daí eu estava vivendo com uma vida muito difícil, muitas perturbações, e eu comecei a me perguntar, né, por que eu estava passando por aquilo, a minha vida começou a desmoronar dentro das religiões. Daí eu fui para a internet, eu vou procurar algo na internet, e encontrei o vídeo do irmão. O primeiro vídeo foi YHWH e o Absurdo das Religiões. Daí quando eu assisti o primeiro vídeo, já para mim ali foi a resposta, né, Olha, de tudo que eu estava passando. olha, e Yahushua, uma certa feita, disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Quem é para vir agora, ele ouve e já abraça e fala aqui é o caminho e enxerga Sim, e não larga mais. sim, irmão, foi isso que aconteceu comigo. Eu não tive dúvida quando eu ouvi o primeiro vídeo do irmão, me assim tocou bem profundo mesmo dentro de mim. E eu comecei a assistir outros vídeos e a partir daí eu comecei já, né? Só que assim teve um tempo que Satanás conseguiu me enrolar ainda e me levou para ver vídeos do Romilson e começou, né, me levar para esse caminho. Só que aí o Pai é tão bom comigo, irmão, que ele me trouxe de novo. E estou aqui no caminho, estou indo avante, agora estou buscando me adequar, né? E estou acompanhando tudo que o irmão faz aí, a caminhada, estou acompanhando. Tamo junto. Vamos avante. A irmã é casada, tem quantos filhos? Irmão, eu sou casada, eu tenho 4 filhos. Inclusive, tenho 2 pequenininhos que são gêmeos. Ah, legal. Eu acho bonitinho os gêmeos. É. Não são idênticos, não, mas Como é que é o nome do teu, estão como é que é o quase nome do teu iguais. esposo? Marcos.
E ele não chegou a alguma coisa ou não? O Marcos, assim, ele acredita, né, no que eu falo, mas assim, ele não chegou a acreditar total, né? Ah, Não entendo. abraçou, né? Eu Como nós entendo. abraçamos, Eu né? entendo, A entendo. Isso é verdade. assim mesmo. Tá enrolado. Tá bom, minha irmã? Olha, foi um prazer falar contigo, minha querida. Vamos avante. Ô, meu irmão, Esse é o verdadeiro foi um prazer. caminho. E ao estar Foi um conosco, vai. prazer falar com o irmão. Agradeço, irmão, por ter Olha, me chamado aqui nessa live. Eu sempre tive vontade de falar com o irmão na live, sempre. olha, e ao vai aumentar as suas forças, tá bom? Eu te agradeço, irmão, e essa mensagem que o irmão falou para mim aí foi direto para mim mesmo, porque eu estava passando assim por um processo sobre alimentação, né? E daí eu tinha eliminado várias coisas da minha alimentação. Fica Só que eu tranquilo. percebi algo que eu Fica tranquila, vai com comigo calma. tava mais... Fica tranquila, vai com Tá. calma. No momento certo, você vai receber força, assim, do nada. Você menos esperava, assim, ué, mas eu tô largando tudo assim, não esperava que isso ia acontecer. Irmão, Fica tranquila, tá bom, minha querida? Até mais, até tá mais. bom, irmão. Até mais, vamos em frente. Um abraço, um Outro, abraço. outro. Louvado seja. Como é que é, Luquinha? Fechei o microfone dela? Como é que é? Fechou. Agora vamos para outra pessoa, tá? Olha, gente, são várias pessoas, né? A gente gostaria de ouvir todos os irmãos, mas não tem como, né? Porque são imensidão de pessoas. Mas Yahweh Precioso está conosco e vamos avante, né? Eu quero dar a oportunidade para a irmã Adriana Costa. A irmã Adriana Costa. Alô, minha irmã, como é que vai você? Você abriu o microfone dela, Luquinha? Sim. Não, tá fechado. Ué. Irmã Adriana Costa, como é que vai você? Alô, irmã Adriana? Oi, meu irmão. Ô, minha querida, você mora onde? Eu queria falar contigo. Você mora onde? Irmão, eu sou carioca, mas eu tô aqui em São Paulo no momento. Numa Ah. cidade chamada Itupeva. Ah, você é do Rio de Janeiro, mas nesse momento está em São Paulo. Isso, eu, meu marido e meus filhos viemos aqui para São Paulo. Se eu não Mas trabalhar. se eu não estou enganado, nós encontramos no Paraná, foi isso? Foi, na casa do Eloy. Foi incrível. Na casa do não. Na casa do nosso irmão Eloy. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço meu e da Sara para o irmão Eloy. Mas como vão as coisas, minha irmã? E, meu irmão, estamos aqui, né? Estamos trabalhando. Assim, as dificuldades, a questão é a cadeia alimentar, né, meu irmão? A gente quer se livrar de muitas coisas, mas é complicado, é difícil. Não, deixa eu te falar. Assim, Deixa eu te falar, vai com calma. Isso foi apenas um teste passado a vocês para provar que vocês são incapacitados. Mas todos aqueles e aquelas que abraçarem Yahweh de verdade, vai chegar um momento que isso vai acontecer no automático, sem vocês menos esperar. Fica tranquila, tá? Não se preocupa muito com isso, não. Vai com calma, com tranquilidade, fazendo dentro das suas possibilidades, mas sem esquentar a cabeça. E Yahweh vai ajudar vocês, tá bom? Tá bom, meu irmão, tá bom. Foi um prazer falar contigo, minha irmã. Um abração para você e para seu esposo. Tá bom? Sim, obrigado. Vamos avante. Até mais. Pode ir para outro. Já foi, já. Ah, sim, fechou. Tem Vamos lá. Um pedindo para falar aí. Quem está pedindo para falar? Rui Costa. Raí Costa. Permitir? Meu caro irmão Raí Costa. Alô? Irmão Raí Costa. Você clica no seu microfoninho para você conseguir falar, meu irmão. Irmão Raí Costa. Seu microfone está aberto. Vem aqui. Alô, irmão Raí Costa? Não quer falar. Ele ficou escutando. Ele pediu para falar, não pediu? Mas agora só está escutando. Alô, irmão Raí Costa? Não Irmão, conseguimos por alguma razão, não sei. Antônio. Fecha aí, ó. Já fechou. Esse aqui tá pedindo para falar. Antônio Laureano. Pediu para falar de novo, o Raí Costa. Raí Costa pediu de novo. Vamos para o Raí Costa. Alô, irmão Raí Costa? Acho que ele não está conseguindo. Você tem que apertar em cima do microfone para ela abrir. Se você aperta e solta. Direitinho.
Alô, irmão Raí Costa? Não. Ele está pedindo para falar, mas ele não está conseguindo falar. Vamos para outra. Então, Ele tá online. Então lá, mas não está conseguindo alguma coisa na internet dele lá, alguma coisa assim. Vamos para outro. Quem é tem Adriano? dois aqui. Esse aqui Tem pediu pra Cristiano Júnior. Quem é esse? O Cristiano Júnior. Cristiano Júnior. Abre ele, pode falar. Irmão Cristiano Júnior. Alô, meu irmão? Alô, Juarez. O irmão mora onde? Juarez, eu moro em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, no Ceará. Eu tive aí no Ceará, meu irmão. Um tempo atrás aí, eu tive aí. Eu lembro que você estava vindo para Fortaleza e, de repente, teve que voltar. Eu fui. Não, eu passei encostadinho em Fortaleza. Eu passei, na verdade, beirando a capital. Eu me lembro, eu estava acompanhando a sua jornada. Aí você falou que estava ficando em Fortaleza e teve que voltar para outro local. Tem uma pessoa me ligando aqui, não pode ligar para mim agora no horário da live, eu não tenho como atender. Pois é, meu irmão, mas é o seguinte, é que quando a gente viaja, a gente não determina a localidade, a cidade, onde a gente tem que passar. A gente vai na direção de Iorro, né? Aí a gente não pode... Eu peço a pessoa que está me ligando aí, por gentileza, não liga para mim agora que eu não tenho como atender aqui na ligação. Eu estou numa live. Então, meu irmão, como eu ia dizendo, então a gente não determina a localidade onde que a gente vai passar. A gente é guiado. As pessoas pensam que a gente vai para onde a gente quer. Igual agora, eu pretendo fazer uns encontros em Sapucaí Mirim e também em Botelhos. Aí as pessoas ficam me perguntando a data, eu não posso, ainda não sei a data, eu fico aguardando ser passado para mim a data dos encontros, eu não posso fazer por conta própria. As pessoas estão pensando que eu guio eu mesmo, eu faço as coisas do meu jeito, não é assim. Eu deixo as coisas acontecerem no automático. Tudo que acontece comigo vai acontecer no automático. Eu obedeço ordens das alturas. Eu não posso fazer nada por conta própria. É assim que funciona. Mas, meu irmão, trabalha em quê aí? Aqui eu sou formado em educação física. Eu trabalho em academia e aulas de natação. Eu também toco violino e piano. Aí, às vezes, eu toco em casamento e aniversário. Ah, tá, entendi. O irmão é casado ou solteiro? Não, eu sou solteiro, moro com a minha mãe. Aí eu tenho 30 anos. Aqui na minha casa, só eu que acreditei. A minha mãe respeita, mas ela não acredita, ela apenas respeita. Mas tá bom, meu irmão, é assim mesmo, né? São muitos chamados e poucos que vão conseguir enxergar agora. Mas, meu irmão, foi um prazer falar contigo, tá? Vamos avante, meu irmão. Tá bom? Pronto. Até mais, meu querido. Até mais. Já desligou. Até mais, Juarez. Vamos para outro. Lucas Ferreira tá pedindo pra falar. Oi? Lucas Ferreira. Tem mais pessoas pedindo para falar aqui. É isso aí, ó. Cadê? Lucas Ferreira. Abre ele. Tá aberto. O irmão Lucas Ferreira, você pediu para falar, o seu microfone está aberto, meu irmão. Fica à vontade. Olá, meu querido irmão Juarez. Ô, meu irmão, você mora em que estado do Brasil? Moro em Santa Catarina. Santa Catarina, o irmão é catarinense. Sim. Quanto tempo faz que o irmão conseguiu enxergar a verdade? Faz uns 2 anos agora que eu consegui enxergar a verdade e estou caminhando com os irmãos nesse sistema perfeito de Yahweh, louvando e reverenciando a Yahweh. Isso é ótimo. É um grande... Gostoso ouvir isso da sua boca. É um prazer ouvir essas palavras da tua boca, meu irmão. Que assim seja, eu louvo a Yahweh e reverencio a Yahweh o tempo todo, por conseguir enxergar a verdade e poder estar indo avante com os irmãos nesse gozo, nessa alegria, nesse caminho. O irmão na sua casa, é você e mais quantos? Só eu, a minha mãe conseguiu, né, enxergar ali a verdade ali. Eu venho mostrando para ela alguns vídeos ali do irmão Juarez e da irmã Sara, através de um parente meu, primo, né? E
abençoe a minha esposa, que me mostrou a verdade. E eu venho a esse tempo, né, louvando e reverenciando a Yahweh e seguindo no caminho certo. Meu irmão, é um grande prazer, uma grande satisfação ouvir o irmão. Eu agradeço a Yahweh por essa oportunidade de ter esse privilégio de estar comunicando com o irmão. Eu deixo a você, meu irmão, um abraço forte, meu, da Sara e dos demais que aqui estão comigo. Vamos avante, tá bom? Até mais, meu irmão. Forte abraço pra você. Tem uma pessoa da África aqui lutando para falar comigo, mas não tem como atender agora. Um africano aqui ligando para mim, lá da África. Mas tá bom. Gente, a coisa é... Tudo bem? Alô, quem fala? Africano. Aqui é o Rai Costa, do Rio de Janeiro. Eu estava com problema aqui no meu som, tudo bem? Ô, meu irmão, tranquilo. Meu irmão, essa palavra tudo bem, ela não encaixa bem para nós. Eu utilizei essa palavra, inclusive, em vídeos, muitas vezes, porque eu não tinha conhecimento de que se tratava. Quando você expressa a palavra tudo, ou seja, você deixou expressado tudo. E nós não podemos dizer que está tudo bem, porque o mundo está em guerra, o nosso país está um caos, os hospitais estão lotados de pessoas enfermas, Satanás é que está governando o mundo. Então, se nós dissermos que está tudo bem, nós estamos cometendo uma mentira. Então, quando as pessoas, eu encontro com as pessoas, eu digo, olá, como vai você, meu irmão, como vai você, minha irmã, e etc, e por aí vai. Mas aí, meu irmão, você mora em que estado? Então, irmão, moro aqui no Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, uma carioca. Trabalho. Sim, sou carioca. Eu trabalho com arte, né, há muitos e muitos anos, né, desde 1999, né. Trabalho no Carnaval, trabalho na Rede Globo de televisão, é uma grande emissora, você deve conhecer, etc, né? Sim. E acompanho o seu trabalho há muitos anos, né? Eu acho que foi no final de 2017 para 2018, tá bom? Que tipo de trabalho que o irmão faz na Rede Globo de televisão? Então, eu trabalho com caricatura, charge, cartoon, pintura, né? Pintura em acrílico, pintura em óleo, escultura, bonecos, né? No carnaval. Eu sou escultor de isopor. Então, eu sobrevivo dessa forma, né? Então, eu achei muito importante desabafar, contar um pouquinho da minha história, a satisfação que eu tenho em conversar com você, ter conhecido a Sara também, e essa força que você traz, até que enfim a liberdade e a verdade apareceu. Entendeu? Ok, meu irmão. Agora, deixa eu te falar. Aí, eu não posso colocar regras em ninguém, né? O irmão é amadurecido, né? Se o irmão não conseguir enxergar por intermédio dos vídeos que eu tenho gravado, fica o irmão para depois. Mas Yahweh não aprova fabricante de imagens. Se eu disser para o irmão que Yahweh se agrada do teu trabalho, eu vou estar mentindo. E eu não posso fazer isso. Yahweh, ele agrada da sua pessoa, mas não agrada do que você vive praticando, que é a fabricação de ídolos. Uma vez que você fabrica ídolos, você está fora Agora, eu jamais vou falar para você abandonar, vai ficar a seu critério. É um direito seu discernir se você quer permanecer fabricando ídolos e tal, ou não. Quem sou eu para intervir na tua vida particular, meu irmão? Tá bom? Não, concordo plenamente, enfim, e também estou muito atento em relação a todas as informações passadas através do seu serviço e etc. E nesse exato momento eu tento, de alguma forma, encontrar caminhos e peço muito a força a Yahweh para que ele consiga também me orientar, né? De certa forma, eu presto muita atenção em todas as palavras que saem da sua boca e etc, né? Meu irmão, de certa forma, me adaptando. o irmão providencia impedir algo, uma outra porta, e algo pode abrir uma outra porta para o irmão. Tá bom, meu irmão?
Mas isso, Exatamente. mas isso, irmão, São mas isso, pensamentos, o irmão para pedir isso, o irmão não precisa fazer pedido abrindo a boca, não, tá? Isso, irmão, apenas, eu vou ensinar para o irmão aqui, assim funciona. O irmão apenas coloca nos seus pensamentos, sem abrir a boca, sem falar palavras, aquilo que o irmão deseja, o irmão coloca na tua mentalidade, nos seus pensamentos. A Sara, por exemplo, tem acontecido com ela assim, ela fala assim para ela mesma: ah, que bom se acontecesse isso, isso e isso comigo. Quando ela menos espera, está acontecendo. Sem falar nada, só. É assim que funciona. Tá bom, meu irmão? Tá bom, meu amigo. Foi um prazer falar contigo, meu querido. Vamos avante. Yahweh é conosco e ele nos ajudará na nossa caminhada, meu querido. Ele quer que nós todos vivam bem. Porém, nós é que somos frágeis e fracos, mas Yahweh é perfeito. Tá bom, meu querido? Exatamente. Que assim seja. Vamos pela avante. sua existência e pela força e pela disciplina e pelas mensagens que saem da sua pessoa através do sistema verdadeiro. Grato, viu? Vamos avante. Até breve, meu irmão. Vamos para lá. José Roberto. Oi? José Roberto. José Roberto. Pode abrir. Tem um irmão aqui, José Roberto de São Paulo, pedindo para falar. Vamos lá. Alô, irmão José Roberto? Pode falar. Irmão José Roberto, seu telefone está aberto. Oi, tá me ouvindo? Ô, meu irmão, você mora em São Paulo? Em que lugar? Isso, eu moro em Boituva, São Paulo. Como é que vão as coisas por aí, meu caro? Meu irmão, eu tô alegre, eu tô satisfeito com meu pai Alvo, com os ensinamentos. Quando o irmão tá alegre, fico alegre. Quando o irmão tá triste, eu me entristeço. E nesses últimos vídeos que o irmão postou, me trouxe algo novo na minha vida, que foi eu tive uma cobrança menos na minha vida, que eu me cobrava demais. Eu colocava muito fardo pesado nas costas da minha esposa, da minha filhinha de 8 anos, de quais eu não suportava carregar. Eu estou até um pouco emocionado, porque ao ouvir, então eu tirei esses fardos pesados. Hoje a minha vontade é viver. Eu entendo o que acontece. Yahweh trabalha de forma sábia e mostrando para o povo o quanto o povo é incapacitado. Porque depois, quando vier a capacidade, as pessoas não se exaltar. Porque vai vir, tá? Vai vir momento aí que vai acontecer coisas que vai balançar as pessoas. Aí eles inverteram, diziam que o céu ia abalar, que ia cair estrela do céu, não é nada disso. O abalo que vai haver vai ser esse. Os irmãos e as irmãs que estão crendo em Yahweh, vai chegar o momento que elas vão balançar, vão tremer, vão ficar numa alegria, num gozo, numa tranquilidade, liberto de tudo quanto é lixo de Satanás. Aí o abalo é esse. Isso é que vai balançar o mundo. Entendeu agora, meu irmão? Só que aí, o que Yahweh faz? Me faz mostrar para o povo o quanto eles não são capazes. Porque imagina se, digamos assim, que Yahweh hoje fizesse você sair da alimentação, lhe desse condições. E aí você ia ver o mundo todo comendo, os irmãos e tal. Ah, esse irmão é fraco, essa irmã é fraca, eu consegui, não sei o quê. Não. A Yahweh está mostrando para quando acontecer, você louvar Yahweh, falou, oh, que bom, Yahweh já me tirou, o outro ainda não saiu, mas vai chegar a vez dele também. É por isso, meu irmão. Meu irmão, as palavras do meu pai Yahweh me alegram, me deixam satisfeito. Você me entendeu? Então, o abalo que vai haver no mundo, o estrondo que vai haver no mundo, vai ser esse. Tá? Essa semana, por exemplo, eu sentei numa cadeira, peguei um violão, eu toquei 7 cantos na mesma cadeira. É tudo automático, eu canto automático. E aí tem pessoa na minha frente chorando, ouvindo e chorando, porque mexe. O poder de Yahweh está com a gente. Porém, se você tiver um caminhão enlonado de nota de R$100, você não vai sair falando por pouco, você tem um caminhão de nota de R$100, né? Que é o meu caso. Né? Eu conheço coisas profundas, conheço Yahweh,
conheço o poder, sei como utilizar o poder, porém a gente faz de conta que está tudo